Salve, salve! Vamos na sequência. A surpresa qual é? Nós vamos falar de responsabilidade civil. Tanto responsabilidade civil quanto improbidade despencam em provas. Então, vamos começar com responsabilidade e depois já passamos para improbidade. Falei de responsabilidade civil do Estado, você tem que visualizar pontos introdutórios que são fundamentais. Principalmente se você for fazer prova do CESP, algumas terminologias são próprias daquela banca. Primeiramente, a responsabilidade civil do Estado, eu trabalho com o aspecto de uma vida em sociedade e a responsabilidade do Estado. Aí você pergunta, mas Barbieri, como assim? A vida em sociedade cada vez mais traz riscos. Cada vez mais nós temos uma zona de conflito que é próxima entre a sociedade e o Estado. Então imagine, o Estado causa um dano ao particular, atualmente. Será que esse particular teria que, de alguma forma, ter firmado um contrato com o Estado? Será que esse particular, de alguma forma, teria, para ter o direito à indenização, que ter um documento escrito, pactuado com o Estado ou com o agente público? Na verdade, já que o Estado tomou para si o exercício de algumas atividades, nada mais justo que, se ele causar o dano, ele seja obrigado a indenizar o particular. Diante disso, você precisa lembrar que a responsabilidade civil do Estado, atualmente, ela está configurada e nasce a partir da vida em sociedade. Os riscos inerentes da vida em sociedade, aquilo que diz respeito a tanto uma viatura da Polícia Militar, como uma atuação do Congresso Nacional, da Casa Legislativa, é perfeitamente possível a existência do dano. E se configurou o dano contra o particular, a regra é essa, o Estado é obrigado a indenizar. Então, nessa relação, diante de tudo isso, o CESP, por exemplo, gosta muito de chamar de responsabilidade extracontratual. E aí você me diz, mas Barbieri, afinal de contas, o que é essa responsabilidade extracontratual? A responsabilidade contratual é aquela em que você precisa ter um documento. Esse documento, o contrato, vai vincular as partes e ali vai estabelecer direitos e deveres. Mas uma responsabilidade extracontratual, ela não requer o contrato. A responsabilidade extracontratual, ela está feliz da vida sem qualquer tipo de pacto, sem qualquer tipo de contrato, sem qualquer relação jurídica propriamente exteriorizada num papel entre o Estado e a sociedade ou entre o Estado e o indivíduo. Ah, então pera lá. Sabendo disso, se nós trabalhamos com responsabilidade civil do Estado ou trabalhamos com responsabilidade extracontratual, é exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Então veja só, da própria relação da vida em sociedade, nasce a responsabilidade civil do Estado, nasce a obrigação do Estado indenizar quando ele ou o seu agente público causar o dano. E por isso, eu chamo essa responsabilidade de responsabilidade extracontratual, uma vez que eu não tenho que demonstrar um prévio vínculo para, se sofrer o dano, ser indenizado. Então, falou de responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual, tudo igual. Está em casa, está tranquilo, está fácil. É a partir desse momento que nós temos que desdobrar tudo aquilo que pode aparecer na sua prova. Quais são as perguntas clássicas? A diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva, a análise do artigo 37, parágrafo 6º e muito caso concreto. Muito caso concreto. Então é assim que nós vamos caminhar, talvez, todo o restante da aula de hoje, só dentro da responsabilidade civil do Estado. Então vamos lá. Eu tenho que falar de uma evolução histórica. Como que esse instituto caminhou, como que ele evoluiu ao longo do tempo, ao longo dos séculos? O primeiro momento vigorou a teoria da irresponsabilidade ou a teoria da irresponsabilidade estatal. Não precisamos nem fazer um grande esforço, né? Se a teoria é da irresponsabilidade, quando é que o Estado seria obrigado a indenizar o particular? Nunca. Você fala, mas espera lá, Barbieri. O Estado
causou dano ao particular. O particular não teve culpa nenhuma. O que o Estado respondia? Pobre particular, estava no lugar errado, na hora errada, e não posso fazer absolutamente nada por ele. Nesse momento, nós estamos aqui dentro de estados absolutistas. Os estados absolutistas tinham na figura do rei o seu representante, tinha na figura do rei o seu líder e mais que isso. O rei era um sujeito tão humilde, que se auto-intitulava o representante de Deus na terra. E se Deus não erra, o rei também não erra. Pensa que pessoa humilde, né? Pessoa do bem. Se Deus não erra e o rei se dizia o representante de Deus na terra, o rei também não erra. E se o Estado e o rei eram a mesma pessoa, se confundiam, claro que o Estado não erra. E mais, que absurdo seria um súdito exigir do rei a indenização. Isso não teria o menor cabimento. Graças a Deus, as coisas evoluíram. E evoluíram. No caso clássico, Agnes Blanco, ou Agnès Blanco, uma garotinha que na França sofreu dano fruto de um vagão de trem do Estado de manufatura de fumo. E esse vagão, ele quando causou o dano, o Estado fazia a prestação do serviço. O pai da garota ingressa com uma ação junto ao Tribunal Administrativo francês e pela primeira vez nós temos o ganho de causa, dizendo assim à corte francesa que sempre que nós tivermos o dano ocasionado durante a prestação de um serviço pelo Estado, serviço esse que impõe a responsabilidade estatal. E aí eu tenho uma mudança de água aqui, sabe? Eu tenho uma mudança de modelo. Porque até 1873 nós não tínhamos possibilidade da indenização perante o Estado. Mas com o caso da garotinha Agnes, nós agora mudamos o modelo. Nós evoluímos. Da teoria da irresponsabilidade, eu caminho para o segundo momento. A teoria da responsabilidade subjetiva. E para a teoria da responsabilidade subjetiva, tudo fica ótimo, não é? Agora, o Estado tem sim o dever de indenizar o particular. Só que calma. Para quem não tinha nenhum tipo de dever de indenização, agora que nasceu o dever, já fica melhor. Mas eu lhe pergunto, será que só isso basta? A teoria da responsabilidade subjetiva, ela exige o quê? Ela exige que a vítima demonstre o dolo, a vontade, a intenção, ou a culpa do agente. Assim, para quem não tem nada, ter um pouco já é um grande avanço. E você tem que lembrar que no primeiro momento a teoria da irresponsabilidade, ela impedia qualquer sonho, qualquer suposição de se pleitear uma indenização perante o Estado. Quando nós conseguimos evoluir, quando nós conseguimos ir adiante, opa, aí ficou lindo. Ficou lindo porque agora, no segundo momento histórico, é a teoria da responsabilidade subjetiva. O Estado tem, sim, o dever de indenizar com uma condição, desde que a vítima demonstre o dolo ou a culpa. O elemento subjetivo, a intenção, a vontade. Dolo, vontade livre e consciente da prática do ato, enquanto a culpa é aquela falha, né? A inobservância de um dever de cautela. E no terceiro momento? Nós evoluímos mais um pouco e perceba que no segundo momento eu fiquei de 1874 até 1946. No terceiro momento, ou seja, de 1947 em diante, até os dias de hoje, até os dias atuais, graças a Deus nós temos a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, eu não estou mais preocupado com elementos de intenção, eu não estou mais preocupado com elementos de vontade. O que basta é que o Estado, através do seu agente público, não é, que exercia a função, causou um dano ao particular. E olha, dano esse que originou de uma conduta essa que o agente público no exercício da função praticou. Entre o dano e o nexo causal, eu tenho uma ligação. Perdão, entre a conduta e o dano, eu tenho uma ligação.
que é o nexo causal. Pronto. Veja como fica muito melhor. Se no primeiro momento não tínhamos a possibilidade da indenização, o Estado nunca errava, o rei era o representante de Deus na terra, no segundo momento nós temos sim a possibilidade de buscar a indenização. Porém, com uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Aqui, nesse segundo momento, você não pode esquecer, a vítima tinha sempre que demonstrar o dolo ou a culpa do agente público. Ou seja, se a vítima não demonstrasse que o agente público agiu com pelo menos culpa, não teria o direito a ser indenizada. Graças a Deus, caminhamos mais um pouquinho e perceba, chegamos aqui no terceiro momento, teoria da responsabilidade objetiva. E a teoria da responsabilidade objetiva facilitou demais a vida nossa, porque para o Estado isso é péssimo. Agora, pouco importa se o Estado quis, se o Estado não quis, não me interessa. O Estado que causa o dano ao particular, ele tem a obrigação de indenizar. E eu digo mais, vamos um pouco mais além. Enquanto a teoria da responsabilidade subjetiva é muito boa para o Estado, ela dificulta demais a busca pela indenização, porque o particular que foi vítima, na prática, talvez não consiga demonstrar a conduta dolosa ou culposa do agente. Talvez, na prática, esse elemento probatório inviabilize a indenização. Entretanto, quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu me afasto por completo de qualquer elemento de vontade, de qualquer elemento intencional. Então, se o agente público me causa um dano, eu não quero saber se ele queria ou se ele não queria. Não preciso. A ideia é que quando o agente público exerce sua função, presta o serviço, ele está fazendo em nome próprio? Não, ele faz em nome do Estado. Então, eu vou lá no Estado buscar a minha indenização. É assim que você tem que analisar. Muito cuidado, né? Como é que isso aqui vai aparecer na sua prova? Muito cuidado com aquelas afirmativas que dizem a evolução da responsabilidade subjetiva sempre determinou o dever do Estado de indenizar. Não. No primeiro momento nós não tínhamos isso. No primeiro momento, como você sabe, pobre do particular. Estava duplamente ferrado. A primeira por ter sofrido o dano do Estado e a segunda por não ter condição de indenizar. Não tinha meio para buscar indenização. Então essa é a evolução histórica, né, num conceito mundial. Mas eu tenho que trabalhar também com a evolução histórica no Brasil. E a evolução histórica no Brasil faz com que muita coisa mude. Olha só, enquanto, né, até 1873 nós não tínhamos no mundo a possibilidade de discutir, até 1891, ó, o Brasil desde sempre atrasado, até 1891, eu não tinha sequer menção sobre a possibilidade do Estado ser responsabilizado. Não é de hoje que nós estamos, às vezes, um pouco atrasados, não é? Só que durante essa evolução as coisas vão mudando, e vão mudando para melhor. Então veja, aquela ideia no Império, nós não falávamos da responsabilidade. O Brasil, inicialmente, não tinha sequer dispositivo sobre responsabilidade. E essa responsabilidade muda e nós começamos a desenvolver um instituto graças ao Código Civil. Só que esse é um tema para a nossa próxima aula. Até lá!